Gente, tudo bem? Boa tarde, concurseiro, boa noite, bom dia, né? Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Com o intuito de nós não pararmos nossos estudos, eu estou montando alguns vídeos com uma revisão de conteúdo em cima do que nós já trabalhamos e depois eu vou dar continuidade no material. E para começar, não tem nada melhor do que começar sobre o sistema operacional. No nosso caso, o velho e bom Windows, que é o que mais cai em concursos, obviamente. Tá certo? E eu vou me atentar nesse primeiro vídeo a dar as dicas, aquelas dicas chaves para a gente estar estudando, o começo do estudo mesmo, aquela coisa que a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado na leitura e tudo mais. E nada mais do que a área de trabalho, né? Quando eu inicio o meu sistema operacional, a primeira tela que abre para mim é a tela de... Lembra que é a tela de apresentação, que é aquela tela que tem nome de usuário e senha, né? E aí eu digito nome de usuário e senha e passo para ele e caio na área de trabalho. Aqui nós temos a área de trabalho do Windows 10, uma área de trabalhos básica, né, que a maioria das pessoas tem, porque ó, nós sabemos que muita coisa aqui é personalizada, dá para mexer. Nós temos aqui ícones e atalhos, perfeito? Lembre-se que é importante quando você estiver lendo a pergunta de prova, que você estiver estudando o seu concurso, que existe uma diferença gritante entre ícone e atalho. Haja vista que o ícone é uma coisa única, ou seja, o arquivo está gravado na área de trabalho. Se eu deletar esse arquivo, eu perco o conteúdo. E se eu deletar um atalho, eu perco apenas o caminho ou a imagem do atalho, não perco a informação. Então é muito importante quando você estiver lendo a questão, o enunciado, tomar esse cuidado, beleza? Ainda sobre a área de trabalho, nós temos aqui embaixo a famosa barra de tarefas, o botão iniciar, que depois no futuro a gente conversa, perfeito? A opção de pesquisa, que todas as janelas do Windows, elas trazem agora a opção de pesquisa. Por exemplo, se eu abrir o Windows Explorer, tá aqui, ó, opção de pesquisa, perfeito? E assim por diante, tá certo? Os aplicativos de inicialização rápida, não se esqueça que essa inicialização rápida ela é personalizada, ou seja, na sua máquina, talvez não esteja igual ao meu, tá? Então eu vou, por exemplo, eu quero abrir aqui o Chrome. Então o que eu faço? Eu pressiono aquela janela, aquele botão, que é a janela do Windows, mais o número do botão que eu quero. O Windows 1, o Windows 2, o Windows 3 e assim por diante. Se eu quero abrir o Chrome, o Windows 1, se eu quero abrir o Internet Explorer, o Windows 2 e assim sucessivamente. Perfeito? Ok? Uma outra situação também importante, e aqui no meu não está habilitado, mas nós já discutimos em sala, eu sei que você vai lembrar, é da Cortana. A Cortana é um assistente, a inteligência artificial do Windows, né? É mais ou menos o que o iPhone traz também, a Siri. Então eu tenho a Cortana, onde eu posso trabalhar com voz. Tenho aqui uma janela que eu acho legal, essa janela aqui, que é a visão de tarefas, que mostra até os últimos 30 dias o que você executou lá. Você verá até 30 dias na linha do tempo e poderá fazer mais, tal, tal, tal. Então eu tenho essa opção da linha do tempo também para trabalhar, tá certo? Aqui do lado eu tenho programas em segundo plano, área de notificação primeiro, e dentro da área de notificação, os programas em segundo plano que nós temos ali, certo? E aí entra antivírus, opções de rede, gerenciador de bateria no caso do Note, assim sucessivamente. Então, recapitulando rapidamente, botão iniciar, pesquisa, temos a Cortana junto com visão de tarefas, um do lado do outro. A Cortana é um círculo. A inicialização rápida, que é o botão do Windows mais o número do botão da janela que você quer abrir. Área de notificação, e junto com a área de notificação eu trago programas em segundo plano, que são os programas que atuam sem necessidade de nós mexermos. E aqui no canto tem um botãozinho que é para mostrar a área de trabalho. Se você tiver vários aplicativos abertos, você pode mostrar a área de trabalho. Lembrando que esse botão também funciona por duas teclas. Por exemplo, se eu pressionar o botão do Windows e o D de dado, eu faço a mesma coisa, ó. Certo? Se eu pressionar a tela... Então, vou abrir. Vou deixar aberto. Se eu pressionar o botão do Windows e apertar M de Maria, eu minimizo, mas eu não volto. A diferença entre o D e o M é essa. O D volta. Se eu usar o D, ó, ele volta. E o M não vai voltar. Perfeito? Windows, D. D de dado. Por que eu estou repetindo isso? Você vai lembrar daqui a pouquinho. Então, nesse primeiro momento, essa é a ideia. Mas tem um detalhe aqui que nós não podemos deixar passar batido, que é a lixeira. A lixeira é extremamente importante para nós que estamos estudando também. E por que a lixeira é importante para nós que estamos estudando? Porque vem aquela pergunta clássica, se todo arquivo que eu deleto vai para a lixeira, aquela coisa toda. Bom, como nós já discutimos, só vai para a minha lixeira o que tiver gravado na minha máquina. Se eu deletar um arquivo de pendrive, CD, DVD, tal, qualquer outra, HD externo, tal, não, só vai para a minha lixeira o que tiver gravado na minha máquina, primeiro.
Segunda situação bastante importante. Como que é reconhecido um arquivo que está dentro da lixeira? Os arquivos que estão dentro da lixeira, eles são chamados de arquivo morto. Porque ou ele pode ser restaurado, ou seja, ou você devolve ele para o lugar de origem dele, ou você elimina de vez. Você não tem como abrir um arquivo que está dentro da lixeira, tá certo? Então, o arquivo dentro da lixeira é chamado de arquivo morto. Só um detalhe importante também. Eu tenho um arquivo morto fora da lixeira. Já aconteceu com você de baixar um arquivo da internet e não ter nenhum aplicativo para abrir? Vamos imaginar que você tem um arquivo de Excel e você exclui o Excel da sua máquina. Ah, Paulão, mas eu tenho o Calc do Linux que também abre. Não, nós estamos discutindo o clássico, o Windows e Office, perfeito? Ah, então eu tenho lá o Excel e eu excluo o Excel, mas eu tenho um arquivo de Excel. Quem vai abrir esses arquivos? Ninguém vai abrir. Eles vão passar a ser arquivos mortos. Até o momento em que você reinstala o Excel. Você reinstalou, vida que segue. Caso contrário, ele fica morto ali. Tá certo? Então eu tenho um arquivo morto dentro da lixeira e o arquivo morto fora da lixeira. Cuidado. Uma outra situação rápida também para nós relembrarmos, que é extremamente importante, é a movimentação de arquivos e pastas. Quando eu arrasto arquivos e pastas pela minha máquina, eu preciso tomar esse cuidado. Então, por exemplo, se eu arrastar um arquivo que está em um pendrive para o meu computador, eu vou copiar ou vou mover? Se eu arrastar um arquivo da minha máquina para um DVD, ou para um HD externo, ou para o meu smartphone, eu vou copiar ou eu vou mover? Vamos criar uma situação clássica, vamos relembrar, na verdade. De dentro para dentro, eu vou sempre mover. De fora para dentro, eu vou sempre criar uma cópia. Traduzindo, né? Para quem não recorda disso. Independente de qual seja a pasta que você estiver, se você estiver arrastando um arquivo do disco C para qualquer outro lugar do disco C, você estará movendo. Se você arrastar do disco C para o disco D, do D para o E, do E para o F, do F para o C, ou seja, se eu mudar de memória, eu vou estar criando uma cópia, até para que seja uma cópia de segurança da máquina. Então, de dentro para dentro eu vou mover, de fora para dentro eu vou criar cópia. Beleza? Quando eu estiver arrastando com o meu mouse. Agora, Paulão, beleza. E se eu arrastar esse arquivo com Ctrl, Shift ou Alt? Aí é outra situação. Só não estou mais usando o mouse, percebeu? Eu não simplesmente arrastei. Eu apareci junto com essa história com Ctrl, Shift ou Alt. Bom, se você arrastar um arquivo, seja para onde for e seja qual for a memória, com Ctrl, você vai estar criando uma cópia. Perfeito? Se você arrastar um arquivo, seja qual for o caminho que você estiver usando, qual for a memória que você estiver usando, usando o Shift, você estará movendo. Ah, mesmo se for do pendrive para a máquina? Sim, se você usar Shift, você vai estar movendo. E no último momento eu tenho o Alt, né, que me permite criar atalho. Tá ok? Então, o Ctrl cria cópia, o Alt cria atalho e o Shift move. Perfeito? Beleza? Esse é o principal para nós recapitularmos nesse primeiro momento sobre nossa questão de Windows 10. Perfeito? Depois nós vamos aprofundar. Bons estudos, façam os exercícios direitinho e não se esqueça, esse momento vai passar e aí a vida que segue para nós. E nós temos que estar preparados para isso. Grande abraço.